Tu quer alterar dinamicamente o formato das tuas medidas? Quer deixar elas muito mais customizáveis? Se tu ficou interessado, fica comigo até o final desse vídeo. Beleza, então, galera. Aqui no nosso modelo, a gente tem uma tabela de vendas com vendas diárias, tá? Essas vendas, eu sei que elas estão em euro. E eu vou querer fazer, na minha medida, dinamicamente, alterar entre uma moeda e outra. Como é que a gente faz isso? A gente vai ter que fazer dois passos. Primeiro, a gente tem que formatar ela para ficar de acordo com o símbolo da moeda, ou seja, se real, o símbolo de real, se for dólar, símbolo de dólar, iene, iene, euro, euro e assim consecutivamente. E nós temos que fazer ela converter o valor para apresentar. Se eu estou vendo em real, mostrar o valor convertido para real. Se eu botar em dólar, o valor em dólar, euro e assim consecutivamente também. Tá? Como é que a gente tem o nosso modelo? O meu intuito aqui é mais mostrar como formatar dinamicamente a fórmula e não como trazer os dados de câmbio para vocês poderem montar. Isso aí, esses dados de câmbio dá para pegar em inúmeros sites, tem APIs que dá para fazer isso, e eu posso mostrar para vocês em um outro vídeo, caso vocês queiram. Daí só me deixem saber aqui nos comentários. Então, para vocês entenderem o modelo, eu tenho aqui a minha tabela de vendas, que tem meu valor de vendas, o ano, o mês e meu total de vendas. Eu tenho minha tabela calendário, eu tenho a minha tabela de câmbio. O que que ela faz? Ela basicamente ela me diz qual o equivalente no câmbio naquele dia. Então, pegando aqui de exemplo o nosso real, então em 31 de janeiro de 2025, o euro estava numa proporção de 0,16. O que quer dizer isso? Que a cada 100 reais nós tínhamos mais ou menos, né? Porque tem uns zeros ali, maior, alguns valores depois da casa decimal, 16 euros. Essa é a conversão, tá? É isso que essa minha coluna aqui está fazendo, beleza? Tranquilo. Então, nós temos essa tabela, como eu disse, isso aqui eu peguei por uma API, tá? Eu posso mostrar para vocês em outra ocasião. E aí, o que que eu fiz? Eu criei uma tabela que eu chamei de moeda. Eu tenho aqui o meu valor da minha moeda, ou seja, o símbolo dela é Indian Rupees, USDT, que é o dólar, euro, Brazilian Real, won coreano e o won chinês, e o formato que eu quero. Ou seja, eu peguei os símbolos de cada moeda e a formatação em moeda, que essa aqui é a padrão, tá? Isso aqui eu fiz manual, eu joguei no Google símbolos de cada moeda, botei num bloquinho de notas e fui só copiando e colando, fazendo no Power Query como uma tabela manual, tá? Beleza. Então aqui a gente tem a nossa medida, que é uma medida que ela faz? Eu criei uma função chamada Exchange Rate, que é a minha taxa de câmbio. Eu trago o meu maior câmbio para aquele período, tá? Que aqui no caso, ó, o que que eu estou fazendo? Eu estou relacionando a minha venda por uma data e meu câmbio naquela mesma data. Então ele vai olhar e vai verificar naquela data qual é o maior câmbio para o contexto baseado na moeda que eu vou selecionar, tá? Beleza. E aí aqui nas minhas vendas, o que que eu tenho que fazer? Cada linha é uma venda e eu sei que aquela venda está em euro, tá? Essa minha tabela de exchange rates, ela é da moeda
real, dólar, ien para euro. Ou seja, ela vai multiplicar esse valor para chegar no valor de euro. Ou seja, 100 reais vezes 0,16142 vai dar 16 euros e alguma coisa. Como aqui eu quero o inverso, eu tenho os valores em euros, eu quero voltar para a moeda corrente, eu tenho que dividir. Então eu faço um SumX, ou seja, eu quero que cada linha do valor em euros, ele me divida o meu total de vendas pela minha taxa de câmbio para virar a moeda que eu quero. Beleza? Show. Então, como é que eu faço? Aqui vocês estão vendo que eu tenho o formato geral, né? Então eu vou vir aqui selecionar o meu formato dinâmico. Ele vai abrir uma nova fórmula, tá? E ele estão vendo aqui que ele está mostrando um valor em branco, ó. Por quê? Porque eu não defini nenhuma formatação. Por exemplo, se eu botar aqui, ó, que eu quero que isso aqui seja euro, ó. Vou deixar só currency in general, ó, e vamos trocar aqui para euro. E aí agora eu vim aqui e botar dinâmico, ó. Ele vai mostrar a última formatação, ó, que foi euro. Beleza? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou trocar isso aqui por uma maneira que fique dinâmica. Então, vamos vir aqui. Eu vou tirar até aqui e vou botar assim. Eu quero que seja o selected value do que? Da minha tabela de moedas. E eu quero meu formato. Vírgula. Essa formatação aqui. Tá? Essa aqui a gente mantém. E dou um Enter. Ó, botar aqui o parênteses e dou um Enter. Botar as aspas duplas, desculpe, e um Enter. Então, o que eu estou dizendo? Quando selecionar o meu formato, eu quero que fique com este modelo de dados aqui, com essa formatação. Vou dar um Enter. Tá? Estão vendo que por enquanto ele está em branco, por quê? Porque eu não selecionei nenhuma moeda. Né? Ele não está achando nenhum selected value de moeda, então ele está me retornando em branco. Beleza. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou acrescentar aqui, ó, um filtro. E vou botar na minha tabela de moedas o nome da moeda que eu quero. Beleza, eu quero o valor em euro. Ó, estão vendo que ele colocou o símbolo em euros agora e formatou da maneira que eu pedi? Agora eu quero em real. Ele converteu o valor para real. Ah, agora eu quero em yuan, que é a moeda da China. Botou o símbolo da moeda da China. Dólar. Foi para dólar. Yuan coreano. Foi para yuan coreano. E assim consecutivamente. Bem legal, né? Então, com esse formato dinâmico, a gente consegue usar uma medida para mostrar o valor de várias maneiras. Antigamente, quando não tinha isso, ia ter que eu criar um grupo calculado ou fazer várias medidas com um monte de selected value. Se eu selecionar esse valor, pega a medida em reais. Se eu pegar esse valor, pega a medida em dólar. E assim consecutivamente. Montando o esquema da maneira que eu mostrei aqui a modelagem, tendo uma tabela com meus valores para converter, tendo uma tabela com a listinha de moedas em formato que eu quero, é só eu vir na medida que eu quero. E aí aqui, ó, ele vai, depois que eu crio o meu formato dinâmico, vocês podem ver aqui, ó, ele vai abrir uma opção, ó, eu quero a medida ou o formato. Eu abro o formato, ele vai estar aqui, ó. E aí eu, com isso, dinamicamente, eu vou alterar e ter um relatório muito mais fidedigno, principalmente quando o público é internacional e eu tenho gente de diferentes países que vão querer ver na sua moeda. Espero que tenham curtido o vídeo. E aí, pessoal, o que acharam do vídeo de hoje? Curtiram? Me deixem saber tudo nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. E eu vejo vocês no próximo vídeo.